Nesse vídeo 2, nós temos que calcular algumas estatísticas lá naquele arquivo do Excel que nós baixamos, a tabela com o PIB, e carregar os nossos dados, mesclar a feição shape que a gente baixou do IBGE com a tabela que a gente também baixou. Tá? Então, inicialmente eu já vou colocar aqui para abrir o QGIS, vou clicar aqui uma vez no QGIS, ele vai começar a abrir, vou deixar ele abrindo aqui, enquanto isso eu vou mexer aqui nos dados do PIB. Né? Então, eu entrei na pastinha do PIB, vou abrir essa tabela, clique duplo, ela abriu. Aqui eu poderia ter baixado já com a opção de calcular os percentuais, mas foi intencional a gente não fazer isso para que vocês possam aprender a calcular. Tá? Então aqui vai ser o PIB porcentagem. Tá? Eu quero que esse valor aqui ele seja dividido pela soma de todos os PIBs. O que isso vai trazer para mim? Né? O que isso vai trazer para mim na hora que eu fizer essa continha? Ele vai transformar num decimal que corresponde à fração desse valor aqui com relação ao PIB de todo o Brasil. Então, se eu somar o PIB de todos os estados, eu tenho o PIB do Brasil. Tá? E depois que eu fizer isso, né, que eu fizer essa divisão, eu quero multiplicar por 100 para ter esse valor em porcentagem. Tá? Então, aqui ele calculou para mim. Então, esse PIB aqui ele corresponde a 0,64, menos de 1%, né? 0,64% do PIB. Essas células aqui, C2 e C4, eu tenho que travar. Então, fiz isso, está travada. Tá? E agora aqui eu vou então puxar essa alcinha para que seja possível calcular quantos por cento do PIB cada um desses estados correspondem. Né? Se eu quiser formatar, eu posso formatar aqui. Né? Eu quero colocar só duas casas decimais. Então eu vou aqui diminuir o número de casas decimais. Só para ter duas casas decimais. Então aqui eu tenho. Se eu quiser verificar aqui, o estado de São Paulo corresponde por aproximadamente 30% do PIB. Rio de Janeiro corresponde a 10% do PIB. O nosso estado de Mato Grosso corresponde a 2,59% do PIB brasileiro. Tá? Aí eu vou vir aqui e vou salvar. Tá? A gente vai mexer com esses valores lá no QGIS, porque a gente vai criar uma escala para ele, tá? Para a gente poder colorir o nosso mapa, para a gente mexer na simbologia. Então vou aqui fechar, tá fechadinho, beleza? O nosso QGIS já deve ter sido aberto, ele já abriu. Aqui, se vocês observarem, ele já abre com uma opção de um projeto. Para vocês configurarem o seu QGIS para fazer isso, você pode vir aqui em configurações, opções, ele vai abrir aqui no geral, e aí no geral você vai vir aqui, arquivos de projeto. A opção de vocês provavelmente está esse aqui, bem-vindo à página. Então você vai vir aqui e vai clicar em novo, ok. Tá? Então sempre que você abrir o seu QGIS, ele vai abrir sempre nessa página de novo. Tá? O que a gente pode dar uma olhadinha aqui também é com relação ao PSG, tá no 4674, que é o Sirgas 2000, geográfico, né? E é isso que a gente vai usar, porque a gente vai fazer um mapa para todo o Brasil. Agora eu vou carregar as camadas aqui então. A primeira camada que eu vou carregar vai ser a camada, é indiferente, né? Mas eu quero carregar a primeira camada de dados vetoriais. Vou entrar aqui em dados vetoriais, vou pegar o arquivo que é shape, né? Que é o .sh, vou arrastar ele, soltar aqui dentro. Ele já abriu para mim então o mapinha do Brasil, né? Com cada um dos estados. Se eu clicar com o botão direito aqui, eu posso vir em a tabela de atributos e ele vai me mostrar o que eu tenho. Código da unidade da federação. Né? Então assim, a gente tem que lembrar que os estados do norte sempre começam com o número 1, porque a região norte é a região 1. Os estados do nordeste começam com o número 2. Os estados do sudeste começam com o número 3, do sul com o número 4 e da região centro-oeste o número 5. Nós temos 5 regiões. Ele traz mais algumas informações, aqui o nome do estado, da unidade da federação, a sigla, o nome da região ao qual pertence e aqui a área em quilômetros quadrados de cada um desses estados. Tá? Eu vou precisar dessa coluna aqui para fazer a mescla, né, a união com os dados tabulares. Vou fechar aqui novamente e agora eu vou trazer o dado do PIB. Tá? Então vou voltar aqui os níveis, vou lá no dado do PIB, eu posso pegar ele aqui e fazer igual eu fiz a camada
de shape. Vou clicar, vou arrastar ela até o QGIS e vou soltar. Não aconteceu nada porque ela não é uma forma geográfica, né? Não tem um sistema de referência atrelado. Se eu clicar com o botão direito em tabela de atributos, eu vou ver aqui ó, que eu tenho o código, né? O nome, o PIB e o PIB percentual, que foi aquele que a gente calculou. Tá? A gente pode até comparar aqui, eu vou diminuir um pouquinho e vou abrir a tabela de atributos do BR-UFO. Né? Então, abrir aqui a tabela de atributos, vou minimizar também, para a gente colocar uma do lado do outro. Tá? Deixa eu pegar aqui a outra. Aqui. Então aqui, ó. A gente pode conferir, eu vou ordenar aqui, ó, por número. Vou ordenar aqui por número. Ele teve 4 linhas que apareceram aqui extra, né? Então vou ter que apagar elas. Isso é até bom, né? Serve pra gente aprender como que apaga esse tipo de coisa que pode aparecer, tá? Mas aqui vamos primeiro comparar, ó. Número 11, Rondônia. Tá aqui o PIB em valor vezes R$1.000, né? E aqui o percentual que ele representa do PIB, tá? Então aqui Rondônia, número 11, nome Rondônia. Para editar isso aqui, para apagar essas linhas, né? Eu tenho que vir aqui em editar. Aí eu posso selecionar essas linhas, clicar em apagar. Ele pergunta se eu quero apagar essas 4 feições. Sim. Ele fechou a tabela de atributos, mas eu posso abrir ela aqui novamente, né? Aí agora, se eu for lá no finalzinho, ó, não tenho mais aquelas linhas, tem só 27 linhas. Tá? Feito isso, eu clico nesse lapisinho amarelo novamente. Ele vai perguntar se eu quero salvar. Quero sim, salvei. Pronto. Tá? Então agora eu posso comparar aqui. Vou colocar aqui em ordem crescente novamente. Né? E a gente vai ver que não tem mais aquelas linhas aqui. Deixa eu ver aqui o que tem mais aqui para mostrar. Tá. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a união, né? Vai trazer os dados dessa tabela, essas duas colunas aqui para dentro. Tá? Quando a gente fizer isso, elas vêm de forma agregada. Eu não consigo depois, por exemplo, gerenciar ela aqui dentro e apagar essa tabela. Mas aí a gente vai aprender a fazer uma cópia dela. Tá? Que aí eu posso depois retirar essa camada de tabela dali do meu gerenciador de camadas e ficar só com um shape. Tá? Então vamos fechar aqui primeiro. Fechado. Vou clicar e selecionar aqui o shape do Brasil para os estados. Botão direito, vou vir em propriedades. Em propriedades eu vou vir aqui embaixo onde tem uniões. Vou clicar em uniões. Vou clicar nesse maisinho e ele já vai me trazer a tabela. Por quê? Porque só tem essas duas camadas. Tá? Ele está querendo unir a camada de código com a camada CDU. Tá? Ele fez isso porque ele já comparou ali as que seriam talvez as melhores candidatas para fazer a chave, né? A chave de união. O que eu quero fazer aqui? Ó? Aqui ele está falando se ele quer que a junção fique na memória em cache, a gente vai deixar. E aqui é o campo usar unir. Eu não quero que vá o novo de código, nome, né? Eu quero só que vá esses dois aqui, ó, PIB e PIB percentual. E aqui eu vou excluir essa parte aqui e vou deixar só tabela, tá? Underline, porque ele vai fazer o nome assim, ó, tabela underline PIB, tabela underline PIB porcentagem. Porque depois eu vou fazer uma cópia dessas duas para dentro do próprio shape e vou dar OK. Feito isso, vou aplicar OK. Agora, se eu clicar aqui com o botão direito, vir aqui tabela de atributos, observem que interessante, ó. Agora eu tenho, ó, dentro do mesmo shape, então o PIB, além das informações que já tinha, o PIB e o PIB porcentagem, tá? O que eu quero fazer aqui? Eu quero criar agora uma coluna aqui que é PIB, tá? E uma tabela que é PIB porcentagem. Porque se eu tentar, por exemplo, apagar esse número ou qualquer coisa, essa coluna, eu não vou conseguir, né? Vou fazer um exemplo, ó. Vou clicar aqui no lapisinho, coloquei em modo de edição, e aí eu quero apagar essa coluna PIB. Se eu vier aqui, ó, na ferramenta de excluir campo, ó, clico nela, observem aqui, ó, que ela não fica habilitada, ó, e ela fica com o símbolozinho da união, tá? Então eu quero fazer isso aqui. Vou criar uma nova coluna, né? Mas eu vou criar ela a partir da calculadora de campo. Calculadora de campo, vou deixar aqui, ó, criar um novo campo, vou chamar ele de PIB. E aí aqui eu vou simplesmente falar que o PIB é igual ao campo valor do PIB. Tá? Então ele é igual a esse. E vou dar um OK. Olha, ele já copiou para mim esse cara.
Importante aqui, ó. Eu preciso configurar direito esse valor aqui. Então eu vou apagar essa coluna. Inclusive ele trouxe um null ali pra gente, né? Por quê? Porque a gente tem ali unidades que não foram convertidas adequadamente. Então eu vou colocar aqui modo de edição. Ele perguntou se eu quero salvar, né? Aliás, já está no modo de edição? Está no modo de edição, então aqui eu vou cancelar e vou simplesmente apagar essa coluna PIB aqui, não quero ela, tá? Apaguei e agora eu vou fazer ela direitinho, tá? Então aqui, configurações, PIB, PIB, não é um inteiro, tá? É um número decimal real, e aí aqui eu vou pegar do campo valores, aquele campo valores que se refere à tabela PIB, tá? Vou colocar aqui, e aí ele já vai me mostrando aqui, ó. Se eu for passando aqui, ó, ele vai me mostrar todos os valores, ó. Tá vendo? Agora não vai dar erro para ninguém. Então vou dar um OK. Agora sim ele copiou. Se eu for lá em São Paulo, quero que tinha dado erro, vamos achar ele aqui, ó. Cadê São Paulo? Cadê São Paulo? São Paulo. Aqui, São Paulo tá em primeiro, né? Então aqui, ó, agora ele já apresenta para mim o valor, tá? Então tá ok. Eu quero fazer agora uma nova coluna para PIB porcentagem. Mesma coisa, vou aqui na calculadora de campo, vou chamar esse aqui de PIB porcentagem, e aqui na expressão eu vou pegar o valor de campo, que é o PIB porcentagem. Coloquei ali, dou o OK. Fiz errado novamente, né, gente? Vamos lá, vamos apagar aqui a coluna PIB porcentagem. Eu esqueci de colocar que era número real, então vou vir aqui, criar um novo campo, vamos lá, PIB porcentagem, e lembra de configurar esse carinha aqui para número decimal, tá? Aí aqui a gente vai colocar o campo que a gente quer fazer a cópia, né? Que é esse PIB porcentagem, dei o clique duplo, OK, aí agora sim, deu certinho. Então essas outras duas aqui, ó, eu posso finalizar, mas primeiro eu vou fazer o quê? Vou clicar no lapisinho, vou salvar, e agora eu posso fechar aqui, clico no botão direito, propriedades, ele já vai cair na união, eu já posso remover essa união, aplicar e OK. Então se eu vier aqui agora, botão direito, tabela de atributos, veja que ficou somente os dados que eu tenho interesse, né? Posso fechar aqui e essa tabela não vou precisar dela mais, então vou remover. Aí no próximo vídeo a gente vai partir para a parte de configuração de simbologia. Até daqui um pouco.